Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje a gente está aqui para poder contar um pouco para vocês de 9 empreendimentos que a gente já teve junto e porque alguns deram certo, outros nem tanto e porque a gente parou. A gente já tentou de tudo um pouco, a gente já teve vários tipos de empreendimentos e no vídeo de hoje a gente vai contar um pouco sobre cada um deles. Então não esquece de curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos e comentar alguma dúvida aqui embaixo. Bora pro vídeo. E se inscreva aqui no canal. A gente costuma brincar aqui em casa que a gente acha que a gente já nasceu com aquela veia empreendedora. Porque desde que eu me lembro por gente, eu sempre gostei dessa ideia de poder trabalhar para mim mesmo, né? Em vários lugares que eu trabalhei e tudo mais, eu sempre levei essa ideia de que o melhor cenário sempre foi querer fazer algo para mim, né? E para vocês terem uma ideia, eu sou contador, então na faculdade de contabilidade a gente sempre aprende sobre plano de negócios, a gente tem algumas indicações de livro, alguns filmes que a gente deve assistir. E nesse momento de vida eu percebi o quanto eu gostaria de ter algo que era meu. E lá em meados de 2016, 2017 mais ou menos, eu chamei um amigo meu porque eu já tinha ideia de poder fazer o meu primeiro negócio. E na época a gente gostaria de vender algumas camisetas, algo nesse sentido. Só que a gente tinha um outro amigo que já tinha uma loja desses mesmos produtos. E a gente ficou naquela de vamos abrir e virar um concorrente? Ou não vamos abrir? O que a gente vai pensar da vida? E naquele momento eu achei que o melhor cenário era poder explicar para esse amigo nosso que essa ideia de negócio não seria o mesmo ramo que o dele. E quando a gente parou para conversar, a gente se deparou que todo mundo estava querendo fazer a mesma coisa. Naquele momento ali, esse outro amigo, ele gostaria de ter uma estamparia no momento, né? Onde a gente fizesse a nossa própria marca de camisetas e tudo mais. E eu achei fantástica a ideia na hora. E a gente foi pesquisar sobre como comprar maquinário, colocar preço de venda, fornecedores. E eu acho que esse foi o primeiro empreendimento que a gente teve, que foi uma estamparia. Era lá na nossa cidade de Presidente Epitácio ali. A gente ficou, acho que por volta... Eu fiquei, né? A estamparia ficou por mais anos. Eu fiquei por volta de 2 anos na empresa. Foi algo que, sim, que foi de grande valia para mim, porque eu nunca abri a empresa com o intuito de ganhar dinheiro. Por mais estranho que pareça, nunca foi o meu intuito. Nunca fiquei preocupado de quanto que ia ter de retirada, se ia ter algum tipo de retirada ou não. Só que me dedicava muito. Tanto que qualquer lugar que a gente ia, às vezes a gente ia pro shopping, às vezes a gente ia pra algum lugar, eu sempre parava pra ver camiseta. Tirava foto de referências, né? Exatamente. Pra usar de ideia depois. Frase que eu gostava, enfim. Cara, era loucura, assim, de viver dentro daquilo, né? De poder ter a possibilidade de imaginar algo e transformar aquilo num produto. E a nossa estamparia ali, a gente não trabalhava só com camisetas. É aquela estamparia, acho que comum, talvez tenha na cidade de vocês também. Então a gente trabalhava também com produção de canecas, de copos, de camisetas, de festa infantil, azulejo personalizado. Muita coisa, infinidade de produtos que a gente fazia. E eu fiquei por 2 anos na loja. Só que chegou um momento de vida que o que aconteceu? Eu gostaria de ir para algum outro lado e as pessoas que trabalhavam comigo gostariam de ir para um outro lado. Então, naquele momento, eu sentei com a Tainara e conversei, e eu achei que a melhor opção era eu não continuar. Mas não porque eu não gostava do negócio, ou porque os meus amigos tinham alguma visão diferente, era só porque naquele momento de vida, eu imaginei que o que eu imaginava como empresa não faria mais sentido eu estar ali. Eu estava no momento de fazer pós-graduação e tudo mais, então eu trabalhava dia de semana, aí final de semana, a cada 15 dias eu ia para uma outra cidade para poder estudar, ficava o dia inteiro fora. Então, acabou ficando muito corrido. E coincidiu também foi o ano que se mudou, né? Foi, quando fui pra Três Lagoas. Coincidiu de ser também o ano que a Tainara mudou de cidade, então pra gente se ver era só final de semana, e final de semana eu tinha que trabalhar, às vezes a Tainara vinha e tinha que trabalhar até mais tarde. Então acabou que naquele momento ali, eu imaginei que o melhor cenário fosse eu parar. A loja continuou por mais um tempo também, hoje em dia eles também não trabalham mais com isso. Mas foi de grande aprendizagem, né? Acho que foi algo bem bacana, assim. Foi uma fase muito boa, né? Mas, igual o Thiago falou, tudo tem seu tempo ali de parar. E como eu morava em outra cidade, ficou difícil ali, às vezes, até da gente conversar por mensagem, né? Porque muitas vezes ele tava trabalhando, saía do emprego normal, CLT dele, ia pra loja, se dedicava à estamparia. Então, acabava que a gente não tinha muito tempo, né? Então, foi um momento ali que a gente viu que realmente era melhor parar. Mas foi muito bom e foi de grande aprendizado, né? Foi muito. Saudades, inclusive. Foi uma fase muito boa. Foi muito bacana. Bom, o segundo negócio, né, que eu considero um negócio pelo menos, foi quando eu me mudei para Três Lagoas com os meus pais para fazer faculdade. Eu fiz faculdade de estética e ali naquele momento, quando a gente se mudou, meu pai não tinha emprego ainda, minha mãe não tinha emprego, a gente foi tentar a vida ali sem emprego nenhum. Então a gente
foi fazendo várias coisas. E aí eu comecei a vender bolo na faculdade. Quem fazia os bolos era minha mãe. E eu lembro que eu comecei a oferecer pro pessoal sem nem falar pra minha mãe. E eu não sabia fazer bolo. E aí eu falei, mãe, eu tô oferecendo bolo de pote na faculdade. E aí foi chegando o pedido, minha mãe foi fazendo. Eu lembro que a gente comprou uma bolsinha térmica e aí eu levava 8 bolos, aí no outro dia, às vezes vendia tudo, às vezes não. Aí quando vendia tudo, no outro dia eu levava 10. E assim foi por um bom tempo ali na faculdade. Tanto para ajudar nas contas de casa, né? Porque na época eu morava com os meus pais e com a minha irmã. E tanto também para mim conseguir viajar mais vezes pra gente conseguir se ver, né? Porque foi um longo período ali morando à distância, foram quase 3 anos. Então a gente tentou de tudo um pouco ali também para sobrar uma graninha pra gente poder se ver com mais frequência. E a terceira coisa, como eu citei anteriormente, eu tava fazendo faculdade e era faculdade de estética. Então ali eu aprendi várias coisas. Coisas simples, né? Fazer sobrancelha, algumas coisas de cabelo também, mas eu não gostava muito dessa parte. E a parte que eu me apaixonei mais foi sobrancelha e maquiagem. Então, por um tempo ali também, eu postava nesses grupos de OLX da cidade, no Facebook, no WhatsApp, que eu fazia sobrancelha tanto a domicílio quanto em casa. Se alguém quisesse vir até a minha casa, não tinha estrutura nenhuma, não tinha material. Uma pinça e um sonho. Era uma pinça e um sonho, uma rena comprada na farmácia, mas oferecia, né? Eu acho que isso é uma coisa nossa. A gente nunca teve vergonha de fazer nada. Então, o que ia surgindo de ideia ali, a gente ia fazendo. Então, fiz por muito tempo sobrancelha, maquiagem também a domicílio e foi uma experiência bem legal também. Galera, e mais uma coisa que a gente fazia nesse meio tempo, enquanto a Tainara estava morando em Três Lagoas, era assim, a gente sempre pensou em formas de poder ganhar um pouco de dinheiro ali, poder pagar as nossas coisas, né? A gente nunca gostou muito de depender, assim, de vários fatores, então a gente sempre gostou de correr atrás das nossas coisas. E a Tainara sempre gostou muito de maquiagem, né? Sempre foi uma pessoa muito vaidosa. E aí, na época, eu falei assim, por que não? Por que a gente não vende maquiagem, né? Eu falei assim, será que é tão difícil da gente comprar? Será que é tão difícil da gente revender? Será que a gente não consegue comprar isso? E a Tainara gostou da ideia, né? Então, na época, a gente fez um investimento baixo, assim, pra época, sei lá, coisa de uns R$800, R$1.000 ali no máximo. Ali R$1.000. No cartão de crédito não foi um dinheiro investido, foi algo parcelado. A gente achou um site que a gente achava muito legal. Eu nem sei se o site existe ainda. Ainda existe? Lembro, acho que... Se existir, eu vou deixar o site aqui pra vocês, porque era super Eu confiável, acho que chamava Revenda de Cosméticos, se eu não me engano. Se a gente achar, a gente deixa aqui na descrição. Aí eu vou deixar o link aqui pra vocês, porque assim, às vezes alguém tem intenção de comprar, a gente nunca teve problema com entrega ou nada do tipo. Não é propaganda, é só porque realmente a gente comprou e era muito bom. Então, nesse momento, assim, quando a gente resolveu investir, eu acho que foi muito bacana, né? Acho que foi até um divisor, assim, porque quando chegou os produtos, a gente viu que era de boa qualidade. E aí, eu acho que começou a despertar várias coisas, né? Porque acho que foi aí que a gente criou o Instagram e tudo mais, né? Foi algo, assim, um pouco mais profissional do que as coisas que a gente tentou antes, né? A gente criou o Instagram, eu lembro que a gente ficou por muito tempo pesquisando um nome pra gente dar pra loja virtual ali, pra loja online. O nome escolhido foi Dambelli, na época tinha algum significado que eu não me recordo agora. Eu acho que é francês, mas eu também não me recordo não. Tinha algum significado bem legal. E aí a gente criou o Instagram, a gente fez uniforme. Nossa, eu lembro que a gente fez várias coisas. A gente comprou mala, porque eu também levava produto, né, pra faculdade, pra oferecer pras meninas, até porque tinha tudo a ver. Como eu fazia faculdade de estética, tinha um dia na semana ali que era aula só de maquiagem. Então, querendo ou não, tinha lista ali de produtos que precisava, e aí a gente uniu o útil ao agradável, né? Então, o que tinha na lista ali era o que eu comprava no site. Então, acabava que na própria faculdade já vendia tudo, né? Deu uma grana legal, né? Foi bem bacana. E eu acho que o passo legal de ter feito isso foi porque a gente conseguiu aprender a fazer muita coisa. Primeiro, criar uma logo, pensar num nome, entender como isso ia funcionar, criar também o Instagram, pensar em formas de tirar foto que ficasse de forma atrativa, né? Porque a gente foi começar a pesquisar como fazer uma legenda, como colocar cor nas coisas, como aprender a editar uma foto, fazer stories atrativo, fazer publicações mais atrativas. A gente não sabia de nada, né, nessa questão de marketing digital, de social media, nem pensava sobre isso. Social, isso mesmo. A gente só parou porque eu lembro que na época eu voltei para Epitácio, foi quando a gente começou a morar junto.
E foi bem na época de pandemia, né? Quando começou a pandemia, ninguém usava mais maquiagem, ninguém usava um batom, ninguém queria passar base, porque senão sujava a máscara, então foi diminuindo bastante, né? Exatamente. E foi aí que aos poucos eu fui parando de comprar do site e fui só vendendo o que já tinha, né? Até que chegou um dia que a gente parou de vez. E eu acho que assim, um toque legal também, a gente como casal, né? A gente sempre preza o seguinte, por que não explorar aquilo que a gente já gosta, né? Por que às vezes se forçar a pensar em algo que às vezes vai te dar um retorno financeiro, mas que não vai te trazer um prazer, uma vontade de querer fazer. E assim, a Tainara sempre teve esse gosto pela maquiagem, por estética, né? Então, o porquê não ter algo que a gente poderia explorar esse lado que ela já gosta. E no fim eu aprendi a gostar também, né? Eu me considero uma pessoa estudiosa, pelo menos, né? Então eu pensava muito sobre maquiagem, conceito. Minhas irmãs compraram muita coisa minha porque eu enchi o saco pra comprar. Explicava todos os termos, os produtos e tal. Sabia tudo de maquiagem, mais que eu, se duvidar. Já. Então é algo assim bem legal, né? Às vezes a gente sabe o que a outra pessoa gosta, mas a gente nunca procurou saber o porquê gostar, né? E eu acho que nesse momento foi algo que aproximou muita gente, porque acho que a Tainara também conseguiu perceber o quanto eu era inclinada a poder aceitar as coisas que ela gostava de fazer. E eu acho que, querendo ou não, isso une muito, né? Eu acho que quando a gente percebe que a pessoa que está do nosso lado também gosta de fazer aquilo que a gente faz, ou pelo menos se esforça em aprender a ouvir, ou pesquisar sobre aquilo, eu acho que foi algo que, pra gente, principalmente que a gente estava nesse momento de estar morando distante, longe, né? Então acho que foi algo que ajudou muito a gente como casal, assim, né? Porque como casal era mais um motivo pra gente ter assunto em comum, né? Pra unir o casal ali. É uma coisa muito legal, né? Então, igual o Thiago falou, ele aprendeu tudo sobre maquiagem, tudo sobre skincare, até mais do que eu, se duvidar. Então foi um momento muito gostoso, assim, pra gente. Bom, como a gente falou antes, a maquiagem a gente parou por conta da pandemia mesmo. E acho que foi nesse momento que a internet ficou muito em alta, né? Trabalhar com a internet. Foi aí que eu resolvi fazer um curso de marketing digital. Se eu não me engano, o nome do curso era Método da Mulher Milionária, muito famoso na época. E foi um curso muito bom, onde eu aprendi muitas coisas, né? Até da minha profissão atual hoje. Como foi um momento ali de pandemia mesmo, a gente ficava muito em casa, né? Então a gente acabava que se dedicava muito a isso. E aí eu comecei a estudar esse curso. O Thiago também depois fez um curso também relacionado a marketing digital. E por muito tempo eu trabalhei com isso, né? Com a venda de produtos digitais, que eram cursos. Também já trabalhei com venda de produtos físicos também na Eduz. E foi um momento muito legal, onde eu aprendi muitas coisas que eu sei até hoje. Né, foi um curso válido, não é algo que eu continuei trabalhando por muito tempo, a venda de cursos, mas a partir desse método que eu fiz, né, que foi esse curso que eu falei, eu aprendi muitas coisas, né? Logo depois eu fiz um curso também de social media, onde eu aprendi a profissão que eu tenho hoje. Então foi um momento muito bom. Eu acho que foi um momento assim também, acho que todo mundo que passou pelo momento pandemia vai se lembrar disso, que era aquele momento meio desesperador, né? Que era assim, minha empresa vai fechar, eu não vou ter onde trabalhar. E naquele momento, a Tainara, ela trabalhou um tempo numa farmácia lá na nossa cidade, que era Presidente Epitácio. E aí ela resolveu sair, e aí eu peguei, a gente sentou, conversou, falou assim, olha, eu acho que talvez seja o momento da gente tentar fazer o nosso primeiro movimento para tentar mudar de vida. Ela falou, o que você pensou? Eu falei, eu acho que agora a gente pode aproveitar que você está saindo do seu emprego e a gente tentar, um dos dois, ganhar dinheiro de alguma forma que seja melhor do que atualmente o que a gente está fazendo. E o que a gente encontrou foi a internet. Na época a questão do marketing, como a Tainara falou, era algo muito forte. Foi algo que, com o passar do tempo, foi algo que acabou sendo banalizado, né? Que a gente fala. Só que eu acho que a gente conseguiu aproveitar as coisas boas da época, que foi principalmente o aprender. Às vezes quando surge alguma onda de algo muito rentável, algo que muita gente quer fazer, às vezes a galera foca só na grana, mas não consegue entender o como aprender, né? E na época a gente conseguiu pegar cursos muito bons. Eu também fiz um curso, de verdade, eu não me recordo quem era a pessoa que fez o curso, mas era de tráfego pago na época, era de aprender a mexer sobre sites e tudo mais. E foi algo assim, que a gente sempre focou. Não importa o que a gente for fazer, mas vamos aprender, porque um dia a gente vai poder utilizar isso de alguma outra forma. E lá, isso era o quê? 2019, 2020? Momento de pandemia, né? Mais ou menos. 2020 era algo que, no momento, deu alguns valores pra gente. Eu acho que a Tainara, você ficou o quê? Mais de um ano? Uns 2 anos, talvez? Fiquei mais de um ano. Mais de um ano, acho que vivendo digital. só com
com serviços e artes que ela produzia em casa mesmo. Então foi algo que era bem legal. Às vezes eu chegava no trabalho e falava, nossa, estou com um cliente novo, hoje vou entregar tal coisa. E só ter aquela questão de ganhar dinheiro, estar em casa, foi algo que chamou muito a nossa atenção na época, né? Foi algo muito bom, né? A gente... era um momento de pandemia, então o estar em casa era muito comum já, né? Era obrigatório, porque acabava que a gente continuou trabalhando, porque eu trabalhava em farmácia, o Thiago em escritório de contabilidade na época. Então a gente não parou de trabalhar, mas a cidade parou, né? Então tudo foi parando. Então a gente se apaixonou por trabalhar de casa, por trabalhar com a internet. Foi, acho que, onde tudo começou, né? Eu acho que foi onde tudo, a chave, acho que mudou mais nesse momento, né? Foi a partir desse momento que a gente começou a pensar. Imagina se a gente consegue fazer a renda que a gente tem hoje, só que trabalhando da nossa casa. E o melhor de tudo, que não precisa ser exatamente na nossa casa, pode ser na casa de qualquer pessoa. Então, a gente começou a imaginar isso a longo prazo, de imaginar que chegaria um dia que a gente fala assim, ah, beleza, eu não vou estar em casa hoje, mas eu vou continuar trabalhando da mesma forma. Então eu consigo visitar algum amigo meu, algum familiar meu, eu vou trabalhar de lá, só que eu consigo ir até lá, né? Então assim, eu trabalho no escritório de contabilidade e nos escritórios a gente costuma ter alguns benefícios. O que a gente fala assim melhor seria a questão do recesso, né? Então, o final do ano sempre para. Então, ali por volta do dia 20, 21 de dezembro, os escritórios fecham, porque tudo para, e a gente retorna só no começo do ano. Então, eu conseguia ter essa liberdade de datas de Natal e Ano Novo, eu não estar trabalhando. Mas, por exemplo, a Tainara já não conseguia. Então, a gente já tinha essa questão de problema, de não conseguir, às vezes, passar o Natal e o Ano Novo junto. As férias não batiam, né? Porque um tirava em março, o outro no final do ano, então nunca batia. Então, assim, se a gente quisesse tirar umas férias juntos, viajar juntos, a gente não conseguia, né? Exatamente, tanto na questão financeira, mas principalmente com essa questão de agenda mesmo, né? A gente não conseguir conciliar os nossos trabalhos com essas outras funções. Então acho que a sementinha foi plantada nessa época aí. Eu acho que a época de pandemia foi algo que me chamou muita atenção, assim, essa possibilidade. E acho que algo que a maioria da galera que deve ter mais ou menos a nossa faixa etária de idade deve ter passado também, foi aquela sensação de não saber o que ia acontecer depois. Então, acho que pelo menos pra nós trouxe aquela sensação de, tá, e se nunca mais voltar? A gente nunca fez nada que a gente gostaria, sabe? Eu sempre trabalhei no lugar que eu gostava, nunca reclamei dos meus empregos, só que por que não viver de outra forma? E o medo era, e se não voltar, né? E se essa pandemia se estender por muitos e muitos anos? Imagina não ter a possibilidade de fazer outras coisas, né? Acho que mais uma das coisas que a gente fez nesse momento de pandemia, mas a questão de rifas online. Nesse momento de vida, eu tinha um amigo meu que morava fora do país, e ele me chamou muita atenção, que ele falou assim, cara, aqui no país onde eu tô vivendo, ele morava na Irlanda, ele falou assim, ó, aqui tem um pessoal que tá fazendo muita grana com rifa. Eu falei, tá, me explica como é que funciona. Ele explicou o processo de rifas online, como é que funcionava lá no país dele, eram prêmios muito atrativos na época. Eu peguei e falei, cara, se você achar interessante, eu posso precisar de alguma coisa no Brasil de alguém que fornece essas plataformas. Na época eu pesquisei bastante também. Nossa, fiquei muito tempo procurando gente que produzia, alguém de confiança. E na época eu consegui contato de uma pessoa lá do Nordeste que produzia essas plataformas, né? Então a gente comprou, a gente adquiriu essa plataforma. E foi algo assim que, cara, eu gostei demais de fazer. Por quê? Porque era algo muito tecnológico na época e era algo muito minucioso. Então, para mudar a cor do site, era uma trabalheira, para subir um novo produto. Então tinha toda aquela plataforma de checkout de pagamento, todos os bancos que a gente podia ativar. Então assim, foi algo que para mim foi ótimo. Eu gostava muito de mexer com aquilo, porque além de ser trabalhoso, era algo que você conseguia ver o resultado na hora. Então, por exemplo, eu fazia uma edição ali, eu já conseguia ver como é que aquilo ia fazer pro site. Então, tive que aprender a comprar site, montar site, comprar domínio, comprar provedor. A plataforma a gente parou, resumidamente, porque quem é brasileiro sabe que a gente tem muita burocracia no país. E as plataformas digitais, elas passam por um processo de validação muito complexo, que aí envolve a Receita Federal, envolve a questão de bancos, a Loteria Federal. Então, assim, por questões burocráticas, a nossa empresa ela não conseguiu prosseguir, né? Não foi tão viável mais ali, né? Chegou um momento que foi ficando mais, na verdade, cansativo por conta da burocracia. Mas foi algo, assim, muito prazeroso. Tanto que foi, acho que na época, acho que deve ter sido o primeiro vídeo que a gente gravou, né? Foi ali que a gente começou a aprender a aparecer na câmera, né? Falar, fazer roteiro, tudo isso a gente foi aprendendo ali. Então, hoje, se a gente precisar mexer em alguma plataforma,
pelo menos se virar Tá ali o tranquilo. básico, a gente se vira. Bom, depois disso, a gente resolveu pesquisar mais alguma coisa que a gente pudesse trabalhar de casa, né? E foi onde a gente chegou na revenda de produtos. E aí a gente foi pesquisando algumas empresas que fosse mais fácil pra gente trabalhar. Foi aí que a gente fez o cadastro na Boticário e na Tupperware. E aí a gente fez o pedido do kit inicial. E aí a gente se aventurou nisso daí também, né? Porque todo mundo da família, amigos, todo mundo gosta de perfume, de creme, dos produtos ali da Boticário. E Tupperware é produto de casa, né? Então todo mundo gosta também. A gente gosta, inclusive. A gente gosta, eu uso muitas garrafinhas da Tupperware, as vasilhinhas mesmo. Então foi algo que a gente se aventurou por muito tempo também. Então a nossa ideia sempre foi ter esses produtos à pronta entrega ali em casa, porque sempre que alguém tinha o aniversário de alguém, tinha a festa de final de ano de empresa, a galera nos procurava e falou assim, ó, preciso de tal coisa. E a gente sempre tinha e a gente conseguia vender, né? Eu acho assim, uma pessoa que tá pensando em fazer o primeiro investimento ali, principalmente assim, ó, se você é uma pessoa que fica em casa, que tem muitos amigos, sua família é muito grande, é algo que a gente super recomenda de fazer, porque é um custo muito baixo de investimento, e é algo que você não precisa ter muito valor para investir. Então você compra, você vai conseguir vender, né? É algo que você, se você pesquisar, tem vários canais de YouTube que ganham muito dinheiro fazendo isso. É algo muito gostoso de trabalhar, igual o Thiago falou, é algo muito tranquilo, né? Não era algo trabalhoso, Exatamente. né? Não era algo cansativo, era muito tranquilo. Como a gente tem falado, acho que algo que a gente sempre procurou foi trabalhar pela internet, né? E uma das coisas que a gente tentou fazer, e a gente até faz até hoje em dia, que foi a questão de venda de produtos físicos pelo Mercado Livre e pela Shopee. Então acho que faz ou menos uns 3, 4 anos atrás a gente começou a se aprofundar um pouco mais sobre essa questão de revenda de produtos nessas plataformas digitais. O Mercado Livre teve um crescimento gigantesco ali na época de pandemia. Eu sei que o faturamento deles acho que mais que dobrou. O investimento do ano passado também era algo absurdo. Então foi algo que chamou muito a nossa atenção na época, né? De pesquisar sobre. E aí, esses cursos que a gente falou um pouco atrás, que a gente fez lá na época de marketing digital e tudo mais, foi muito útil nesse momento que a gente pensou em fazer essa transição de revenda de produtos, né? Também falando sobre a parte de maquiagem, foi o que a gente trouxe nesse momento, né? Que era algo que a gente já entendia, né? A gente já tinha estudado muito sobre, já tinha uma certa experiência ali com a venda de maquiagem, e foi esse produto que a gente resolveu colocar ali nas plataformas, né? A gente teve algumas vendas ali, a gente teve essa experiência de embalar, levar no correio, foi uma coisa muito legal, que a gente gostou. Eu tava esperando que você ia parar, Então é algo que a gente gosta muito, né? A gente ainda pensa futuramente em voltar a se dedicar, né? A dedicar um tempo da nossa vida ali a estudar um pouco mais sobre o Mercado Livre, sobre a Shopee, que a gente sabe que as regras ali estão sempre mudando, né? As plataformas estão sempre se dedicando a melhorar, então tá sempre mudando ali algumas regras, mas é algo que a gente ainda pensa em voltar a investir um tempo ali, porque é algo rentável, né? É algo que realmente, se der certo, dá um retorno muito legal. Tem algo assim que dá uma rentabilidade muito alta, só que dá muito trabalho. Porque como a Natanara explicou, tem a questão de várias regras que você tem que seguir na plataforma e você sempre tem que estar estudando, né? Não é algo que você vai colocar ali e ele vai ficar por a vida inteira te dando um retorno. É algo que você tem que se atualizar, pensar em melhores fotos, em melhores posts, em melhores produtos, em questão de preço e tudo mais. Então é algo que você precisa ter uma dedicação. Acho que como tudo a gente faz na vida, a gente precisa ter dedicação, mas nesse tipo de negócio em si, como a concorrência é gigantesca, você precisa tirar um tempo da sua vida para poder se dedicar, se debruçar sobre aquilo, para que você consiga ter efetivamente um retorno. Para a gente foi algo muito bacana, a gente gosta até hoje, porque é algo que a longo prazo a gente pensa como uma possibilidade de complemento de renda, né? Bom, e agora por último, não menos importante, é o negócio que a gente tem hoje, que é a Premia Pão. A gente adquiriu essa franquia aproximadamente uns 8, 9 meses. E foi quando a gente decidiu mesmo largar a CLT, né? Não que fosse ruim, né? Como a gente já falou anteriormente, mas a gente decidiu viver a vida como a gente realmente gostaria, né? Ter a nossa liberdade geográfica, poder visitar a nossa família com mais frequência, ter essa liberdade de tempo também, né? Poder trabalhar ali nos dias que forem melhores, né? Enfim, é o nosso trabalho hoje em dia, onde a gente se dedica ali 24 horas por dia. A gente gosta bastante. Já explicamos, né, em alguns vídeos anteriores
como funciona a franquia, mas resumidamente são anúncios em saquinho de pão. Quem tiver curiosidade de pesquisar alguma coisa, eu vou deixar o nosso Instagram aqui embaixo. A grande mudança foi que os outros empreendimentos que a gente fez, a gente sempre tratou eles como renda complementar. Então sempre foi assim, eu tinha meu salário, a Tainara tinha o salário dela, e a gente sempre pensou na possibilidade de fazer algo extra. E dessa vez, quando a gente comprou a franquia, acho que foi a primeira vez que a gente decidiu ter como fonte principal um trabalho que não fosse via CLT. Então, a gente precisa se dedicar 100% àquilo, porque a nossa renda depende disso também. Então, é algo que destoa um pouco dos outros negócios que a gente teve, que foram mais por rendas complementares. Né? Eu acho que pra gente faz sentido. Então, por isso que a gente optou por fazer isso, né? Eu acho que se não, você tá feliz com o seu emprego, você tá feliz com o seu salário, se o que você faz é algo que te dá prazer, você consegue viver com isso, é só seguir. E como a gente sempre fala, né, e a gente vai trazer muito aqui no canal, é a questão de empreender em casal. E a gente, às vezes, conversando entre nós, a gente fala como é mais confortável quando tem uma outra pessoa do seu lado fazendo exatamente a mesma coisa, né? Eu lembro que pra gente tomar a decisão de pedir a demissão ali, demorou um tempo, né? Porque a gente precisa conversar, a gente precisa analisar ponto por ponto. Mas eu lembro que quando a gente decidiu, nada tirava isso da nossa cabeça. Eu lembro que a gente pediu demissão no mesmo dia. No mesmo dia. Né? Uma das coisas que a gente sempre fala é que a gente saiu das nossas empresas, mas a gente saiu bem. A gente não saiu obrigado por ninguém, a gente não causou nenhum tipo de confusão. Graças a Deus foi tudo. Que a ideia era só a gente sair para fazer o nosso próprio negócio. Sim. Mas principalmente respeitando as empresas que nos deram a oportunidade de trabalhar ali por um tempo. Então aproveitar o máximo que a gente puder desse trabalho que a gente tem hoje em dia, dessa liberdade e tudo mais, e que se um dia a gente precisar fazer uma coisa diferente, que a gente aproveite daquele momento. Mas esse momento é aproveitado agora, né? É ter essa noção de que as coisas podem dar certo e as coisas podem dar errado, e tá tudo bem, né? A gente sempre tira uma lição de cada coisa ali que a gente faz. O importante é você se dedicar 100% e fazer bem feito aquilo que você tá fazendo naquele momento. E se um dia aquilo se tornar um fardo, não tem por que ficar insistindo, né? Acho que a idade vai trazendo isso pra gente também, de quanto mais o tempo passa, mais você percebe que as coisas passam e que se você não aproveitar pra fazer isso agora, talvez você não tenha mais essa oportunidade, né? Então, acho que quanto mais o tempo passa, mais isso acho que fica aceso dentro da gente, né? Essa sensação de poder aproveitar e principalmente realizar aquilo que a gente gostaria de fazer um dia. E quando a gente fala de realizar, não são coisas materiais, né? Mas principalmente de ter as sensações e as possibilidades que o mundo inteiro oferece, né? Então, por que às vezes se limitar ao que a gente está fazendo hoje, sendo que a gente pode se organizar para daqui a um ano estar num lugar ou fazendo algo que seja melhor para a gente naquele momento, né? Por mais que seja clichê quando a gente fala curta o processo, né? É a realidade, porque tudo demanda tempo, tudo tem um processo ali até se realizar. Então, se a gente não curte o processo, se a gente não curte o caminho até chegar onde a gente quer chegar, às vezes quando chegar lá onde você almejava, onde você queria, não vai ser tão prazeroso quanto você achou que seria, né? Às vezes você sonhou por tanto tempo com aquilo e quando chega lá não era como você pensava, não era como você imaginava. E se esse processo ainda for doloroso, né, não vai ter valido a pena, né? Não vai ter tirado nenhuma lição disso. A gente sempre tira de proveito as coisas que a gente faz. E principalmente assim, para quem é casal como nós, ou alguém tá pensando em casar agora, tá num relacionamento novo, tá pensando em empreender junto, é algo que fortaleceu muito o nosso relacionamento, né? O fato da gente conseguir dividir o fardo das coisas, a gente vê alguns amigos ou alguns familiares que às vezes essa divisão de fardo é algo que às vezes atrapalha o relacionamento, né? Às vezes uma pessoa tem uma vida mais tranquila, outra pessoa tem muitas responsabilidades, e a gente empreendendo junto, a gente tem a real noção do quão difícil é fazer aquilo, do quão cansativo é, para que a gente consiga dividir e que dessa forma não fique pesado para ninguém. A gente consiga caminhar juntos, evoluir juntos e conseguir dividir essas funções ao longo do tempo, né? Bom, a gente já falou demais, mas eu gostaria de saber de vocês qual desses negócios vocês acham que a gente deveria ter continuado e se tem algum desses negócios que a gente citou aqui que vocês já fizeram também. Se tem uma coisa que a gente aprendeu ao passar do tempo foi que empreender junto fortalece muito a relação entre o casal. Tem muitos desafios, tem muitos problemas, mas também tem muitos pontos positivos. E se vocês querem mais conteúdos como esse sobre empreendedorismo A2, deixa aqui nos comentários. E por hoje é isso, até o próximo vídeo e se inscreva aqui no canal.